doutor e teólogo. Para a mesa conosco, Padre Márcio. Pode passar para o segundo. Muito bem, o slide já está pronto aqui, então vamos começar. Pode passar o segundo slide. Eu queria começar a falar sobre liberdade religiosa, fazendo um contraponto que eu acho que é importante, deputado Paulo Pimenta, sobre a distinção entre diversidade religiosa e liberdade religiosa. São termos que não se confundem em si, e eu diria até que um é o antecedente lógico e o outro é o consequente necessário. Eu sei que aqui o professor Alexandre Brasil pode até comentar isso. Nós temos um comitê para a diversidade religiosa no governo e eu já tive a oportunidade de explanar em outros fóruns para o professor Alexandre sobre a crítica construtiva que fazemos em relação a essa menção, porque nós cremos que, em primeiro lugar, vem a liberdade religiosa. A diversidade religiosa ela não pode ser imposta. As pessoas têm um livre-arbítrio em um país de serem todas ateias, de serem todas de religiões afro, de serem todas de qualquer matriz religiosa. Então, a liberdade, ela vem antes da diversidade. E a diversidade, inclusive, e esse é um problema enfrentado em alguns países do Ocidente, ela não pode ser imposta, né? E, nesse sentido, eu queria aqui colocar uma frase dita pela professora Nazila Guené, da Universidade de Oxford, que recentemente, num congresso que a Ana Júri promoveu no Superior Tribunal de Justiça, ela teve a oportunidade de dizer em termos corretos o porquê que a diversidade religiosa, a liberdade religiosa, melhor dizendo, ela vem primeiro e é mais importante que a diversidade religiosa. Diz ela o seguinte: muitos proponentes da liberdade religiosa pressupõem que, se há liberdade religiosa, haverá o fato social do pluralismo. Podemos simpatizar com essa afirmação no sentido de que, se houver mais liberdade, haverá mais diversidade e menos discriminação. Mas há algo muito claro na definição de minorias que ajuda nesse contexto. As minorias religiosas não podem ser fabricadas ou definidas do ponto de vista externo. Quando existem pessoas que possuem certas características que elas mesmas mostram o desejo de manter, somente a partir disso que o Estado deve proteger. Não é papel do Estado criar ou definir as minorias ou forçar a existência destas. O risco de entender os direitos das minorias é o de se apegar às palavras de um líder ou do Estado sobre a existência delas. Neste sentido, a perspectiva de direitos humanos faz sentido, por ser mais fluida e mutável, a noção de que são as pessoas mesmas que se definem e decidem manter as características que as diferenciam. Então, é muito provável que, se tivermos liberdade, teremos diversidade, mas não podemos falsamente defini-las ou criá-las. Então, teoricamente, poderíamos ter uma comunidade que é toda pertencente a uma religião, uma parte específica do país ou do mundo, mas devemos ser vigilantes de que eles querem manter as suas características próprias. Então, essa é uma contribuição inicial que nós deixamos para o Legislativo, entender que a nossa Constituição ela preconiza a liberdade religiosa e talvez esse seja semanticamente o termo mais apropriado, porque não se pode impor a ideia de diversidade religiosa. E olha que, como jurista evangélico, e sendo de uma tradição que já foi vítima de uma religião oficial, a gente tem alguma autoridade para dizer isso. Ou seja, as pessoas elas podem definir na sua nação, no seu estado, que religião pertencer, mesmo que isso seja a grande maioria. Não há nenhum problema quanto a isso. Como eu disse no início, algo importante que nós devemos mencionar quando falamos sobre liberdade religiosa é que os diversos relatórios internacionais sobre perseguição religiosa no mundo pós-moderno em que vivemos, elas apontam que há hoje uma espécie de, o que numa palavra alemã poderíamos chamar de Kriegseinfreien, né?
Aqui eu tenho algumas fotos de relatórios e citações de líderes importantes dos países chamados do primeiro mundo, em que fazem uma denúncia explícita, e é um discurso esse, deputado Paulo Pimenta, que é homogêneo. Quando o nazismo foi implantado na Alemanha, no início do século XX, os líderes nazistas, eles implantaram naquele contexto a política pública chamada de Judenfrei. Significava, em termos comuns, para não estender tecnicamente, a ideia de que todos os problemas da Alemanha e da Europa eram fruto dos judeus. Os judeus eram responsáveis por todos os problemas advindos nesse contexto. E mutatis mutandis, isto é, mudando o que tem que se mudar e atualizando ao contexto atual, nós vemos que hoje a principal religião no mundo que é perseguida é a religião cristã. Em 2011, o líder francês Nicolas Sarkozy, a propósito do genocídio de minorias cristãs no Oriente Médio, no norte da África, ele apontava que não podemos tolerar o que cada vez se parece mais um plano particularmente perverso de depuração religiosa no Oriente Médio. Um ano depois, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, deu um depoimento baseado nos relatórios do professor Thomas Ixmacher, da Alemanha, e da sua esposa, que são especialistas em Oriente Médio e em estudos para a religião, e eles então mostraram nesses relatórios, e a primeira-ministra Angela Merkel se baseou neles, para afirmar que a religião mais perseguida no mundo é a religião cristã. E 2 anos depois, a Comissão de Liberdade Religiosa do governo inglês, da Câmara dos Lordes, ela apontou em relatório esse que foi disseminado mundo afora, através de publicação e de pronunciamentos oficiais do governo britânico, a mesma coisa, a religião cristã como sendo a mais perseguida no contexto internacional, fruto de um verdadeiro genocídio. Essa é a palavra técnica usada, ainda que alguns organismos internacionais queiram camuflar essa ideia. O ano passado, nesse mesmo sentido, a UCIF, a Comissão Internacional de Liberdade Religiosa do governo dos Estados Unidos, que é um órgão suprapartidário, ele nem pertence ao Partido Democrático, nem aos republicanos, ele é uma agência de técnicos. Eles publicaram mais um relatório no qual apontam também a religião cristã como a mais perseguida no mundo, né? E o relatório foi muito crítico, inclusive, com o governo americano. Um dos intelectuais que trabalharam na formação desse relatório, o professor Dr. Knox Thames, ele diz, em relação aos Estados Unidos, eles podem e devem usar as ferramentas existentes para maior efeito. A Lei de Liberdade Religiosa Internacional criou um mecanismo de direitos humanos único para ajudar a promover essa liberdade fundamental na forma de designações de países de especial preocupação, e eles criaram uma escala para isso, que serve como uma lista negra para os piores violadores da liberdade religiosa em todo o mundo. E aí ele diz, com palavras muito severas, o relatório recomenda que as denominações de países de especial preocupação sejam feitas anualmente, e se o Departamento de Estado americano não agir, o Congresso Nacional americano deve tomar medidas legislativas para exigir as designações anuais. Tamanha o grau de violações que acontece em países como Birmânia, China, Eritreia, Irã, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Sudão, Uzbequistão, Egito, Paquistão, Síria e outros. Todos esses países de especial preocupação. Enfim, todos esses relatórios demonstram de modo contundente que há, nesse contexto atual, uma espécie de Christenfrei, ou seja,
políticas públicas, estados confessionais que oprimem e matam a sangue frio, às vezes com a ajuda do próprio Estado, como em alguns países, como o Paquistão, essas minorias cristãs. Muito bem. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Então, os relatórios mostram que vivemos num contexto internacional, os problemas que vamos falar do Brasil não são isolados, estão de acordo com toda uma conjuntura que acontece no plano mundial. E aí, a gente volta a falar sobre algo importante, que é uma distinção que deve ser tomada em consideração, que é a distinção entre violência real e violência simbólica. Se, falando de liberdade religiosa, nós não podemos e nós queremos acabar com os conflitos que existem na sociedade brasileira, nós precisamos entender que o nosso Estado Nacional, ele não é um país que ocorre violência real, como acontece no Oriente Médio, no norte da África. Ou seja, não tem nenhum grupo terrorista arrancando cabeça de ninguém na sociedade, não existe a guerra civil de motivação religiosa, não existem refugiados na espécie de déplacement, deslocados internos, como acontece em alguns países. Então, o que nós temos aqui, efetivamente, é o que nós chamamos de violência simbólica. E isso não é novo. Historicamente, nós tivemos uma religião oficial na história republicana brasileira. A religião oficial, ela cometeu atos de violência simbólica e, em algumas situações, violência real, não nos mesmos termos do Oriente Médio, mas a mãe Oneide falava sobre o apelo, né? Eu me lembro de alguns livros, alguns autores sociólogos que descrevem o que acontecia com os primeiros protestantes no Brasil no final do século XIX, quando esses tentavam estabelecer comércio próprio, mas não poderiam participar dos registros públicos. Quando esses tentavam simplesmente sepultar os seus mortos e não eram permitidos em cemitérios públicos. Ou mesmo matricular os seus filhos em escolas públicas, porque essas determinavam a religião que eles deveriam seguir. E a ponto de que surgiram depois, com autorização, evidentemente, da coroa portuguesa e depois no período da monarquia, surgiram cemitérios para estrangeiros, que era uma forma de acomodar essas situações. Surgiram escolas que, inclusive, depois se tornaram grandes escolas no país, mas que o fruto disso não foi simplesmente a ideia de que essa religião específica protestante queria criar mecanismos dentro do próprio Estado paralelo. Na verdade, foi uma forma de escape a toda essa violência. Eu li um relato ontem, para vir aqui, justamente um caso semelhante a esse que aconteceu no Rio de Janeiro, em que um comerciante em Sergipe, na cidade de Laranjeiras, ele foi apedrejado pelo simples motivo de estar com Bíblias, né, para distribuir na sua congregação. Ele foi apedrejado, o delegado prendeu, as Bíblias foram queimadas. Então, infelizmente, era uma realidade que se vivia ali. Então, os protestantes viveram isso na pele, irmã Oneide, me permita chamar assim carinhosamente. Nós tomamos pedradas, nós participamos de um Estado paralelo, até que, no século XX, embora as constituições elas promulgassem a liberdade ou a mera tolerância religiosa, elas não eram de fato aplicadas, até que isso foi conquistado paulatinamente e, interessante, pacificamente, né? Isso eu me lembro que eu sou da década de 70, ainda vivi isso no meu universitário e no meio colegial, né? O fato de ser crente numa turma que não era que era minoria, mas eu me lembro da formação que a gente tinha nas nossas igrejas no sentido de pacificamente lutar
pelos nossos direitos, assim como fizeram grandes líderes cristãos como Martin Luther King, entre outros. Eu teria muito mais a apontar, mas já foi me dado aqui um papel de favor concluir, não tinha um tempo estimado. E queria só terminar, pode passar para o último slide. Nós subscrevemos uma proposta, não só os evangélicos, mas outras religiões, chamada Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa. É uma proposta que se encontra em tramitação aqui no Congresso Nacional, projeto de lei 1219/2015, que, salvo engano, há uma determinação para a criação de comissão especial. Esse estatuto foi discutido com várias religiões, Brasil afora, é fruto de 2 congressos que nós realizamos no Superior Tribunal de Justiça sobre liberdade religiosa, e ele contempla, ao nosso ver, todos os matizes e consectários inerentes ao sistema constitucional de liberdade religiosa. Inclusive, tive a oportunidade, mãe Oneide, de discutir com o Eduardo Brasil sobre o mesmo, a mãe Liliana de São Paulo, enfim, com algumas outras religiões. E é interessante até, eu coloco isso aqui, deputado, para fechar, que as várias religiões que tomaram conhecimento desse projeto, em geral, subscreveram, porque contempla a todos, inclusive o sacrifício de animais, que é um debate que existe no meio acadêmico e social, e a única associação que não subscreveu o projeto foi a de ateus, né? O que demonstra que existe uma pressão forte do secularismo ateísta contra todo tipo de qualquer religião, né? O fato de você ser um grande acadêmico, eu sou um professor de uma Universidade Federal, o fato de você ser professor do sistema público de ensino, mas pela simples menção de que você é religioso, isso lhe coloca numa categoria menor. E eu acho que debates como esse servem para comprovar que esse processo de discriminação precisa ser extinto no nosso país através de propostas legislativas como essa do Estatuto e de audiências como essa dessa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Uziel. Eu vou de imediato passar a palavra para o Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca.